Existe masculinidade tóxica ou o problema é a masculinidade em si? Hoje eu vou trazer um tema, eu acho que ele é muito importante, e é uma conversa séria, que eu inclusive estou acompanhando muito nas redes, eu li também alguns trabalhos, e eu fiquei assim me questionando justamente esse ponto. Porque muito se fala hoje de masculinidade tóxica, e eu acho que o problema não é a masculinidade tóxica, é a masculinidade. E quando a gente fala que a masculinidade é tóxica, a gente está falando que é um determinado tipo de estrutura e a gente tira a responsabilidade de nós, que somos homens, do que acontece no sistema patriarcal. O sistema ele é patriarcal, a gente tem que entender que isso é um problema. Né? Ele é um regime. A gente vive sob um regime que é sexista, machista, misógino. Né? Ainda bem que agora a gente está tendo aí tramitando um projeto de lei que, se tudo der certo, vai ser aprovado, que é contra a misoginia, vai fazer equiparação com racismo. Eu não sei se vocês sabem, isso daí não é besteira. O crime de racismo ele fala de formas de preconceito e discriminação, e a ideia por trás disso é quando essa discriminação e preconceito vai propor uma desigualdade simplesmente pelo que a pessoa é. Por isso que o crime de transfobia ficou equiparado ao de racismo e por isso que o de misoginia também vai ser equiparado. Lembrando que a luta antirracista, para você que é misógino, transfóbico, etc., a luta antirracista não é só em relação à cor da pele, às relações étnico-raciais. É a favor de suprimir, de acabar com todo tipo de opressão. E se você não sabe disso, fica sabendo agora. Se não sabe, vai ler e estudar, que isso é muito importante. Dito isso tudo, quando a gente está falando dessa masculinidade tóxica, para mim não existe. Para mim, toda masculinidade, a premissa da masculinidade é ser tóxica por conta dessa estrutura que a gente vive hoje. Só que assim, eu só vou discutir isso de forma mais profunda no vídeo completo no YouTube. Convido vocês aí que não me conhecem, meu nome é Pedro, a assistir nas redes. Vejam um vídeo completo lá no YouTube, tá? E aqui, quem tá no TikTok, quem tá no YouTube, né? Continua aí no vídeo, só que antes, comente. Você já viveu alguma situação aí de misoginia? Você que é minha visitante aí, minha espectadora, eu quero saber, porque eu acho importante a gente compartilhar essas experiências, né, para a gente conhecer mais. Eu, como homem, eu fico sempre me policiando muito de certas atitudes que eu não me policiava antes, porque eu fui aprendendo muito com as minhas amigas e as minhas colegas. Porque o que acontece? A gente vive numa estrutura social que ela faz com que nós não nos colocamos num lugar de reflexão, a gente fica muito naquele lugar de imediato, e acaba que, como eu estou num lugar de privilégio, é muito mais fácil eu reproduzir certas formas, né, privilegiadas ali de opressão do que o contrário, isso em todo mundo, tá? Eu, por exemplo, sou um homem, eu sei que o meu lugar de privilégio na discussão de gênero, né, e de relações de gênero tá nesse lugar de privilégio. Eu tenho que ter essa consciência, o que não é o suficiente. Né? Se a gente tem aquela frase, né, não basta não ser racista, ser antirracista, não basta não ser misógino, você tem que ser antimachista, você tem que ser contra a misoginia e também praticar. Eu acho que esse é o espaço que eu quero aqui abrir de diálogo com vocês. Bem, fiz esse preâmbulo também para trazer um dado que para mim foi muito chocante. Uma em cada 5 meninas da rede escolar, uma em cada 5 não, uma em cada 4 meninas da rede escolar afirmou que não vê sentido na vida. E aí eu vou continuar aqui lavando, eu estava lavando louça no último vídeo, porque eu vou continuar, né? Eu vou continuar porque eu estava aqui fazendo, ainda estou aqui de manhã. E assim, me chocou muito ouvir esse número, e é aquele choque que depois você para pensar, não te surpreende tanto. Eu já tive amigas que confidenciaram toda sorte de coisas, né, nessa vida. Já me confidenciaram, inclusive,
relações que não foram muito legais, por exemplo, com seus namorados, esposos, né, maridos. Já ouvi histórias também no YouTube, já vi histórias de pais que abusaram psicologicamente, já também ouvi histórias de orientadores, orientadoras que deslegitimaram a fala, né, as falas, né, dessas minhas colegas, amigas, enfim, pessoas que passaram na minha vida. Eu percebi as situações que pesquisadoras do sexo feminino, elas tinham uma posição ali de inferioridade, né? Elas eram postas nesse lugar de inferioridade, e isso é muito sintomático de um país que é patriarcal, que é machista, que coloca essas, certos tipos de pessoas em certas posições. E as mulheres sofrem muito com isso, né? Ao contrário do que algumas pessoas têm falado, principalmente algumas palestras recentes, e mesmo sendo pessoas que são que estão nessa posição de gênero como oprimidas, né? Não estou falando de ninguém específico, porque teve uma fala muito infeliz falando que não era assim antigamente, sempre foi, tanto é que a gente não vê que mulheres na ciência como um todo, elas já tiveram algum destaque, mas tiveram muito dos seus trabalhos até mesmo roubados historicamente. A gente teve muitas histórias assim, e o lugar delas na ciência sempre foi muito contestado. Ao contrário dessas falas, eu já vi várias situações muito bizarras. Pessoas assim desmerecendo o trabalho de mulheres, questionando o trabalho. A pessoa consegue fazer até um desenvolvimento melhor ali, não só de fala, né, na apresentação de trabalho, mas na própria reflexão é muito mais profunda. E o homem resolve fazer o quê? Falar mal. Falar mal e depois faz o quê? Aquilo mesmo que eu falei antes, surrupir o trabalho. Eu já vi gente que falou mal no ano de um determinado trabalho, aí faz exatamente o mesmo trabalho no outro ano, né, em congressos, enfim, em revistas científicas. Eu, assim, fico embasbacado com a falta de, né, com a cara de pau de fazer essas coisas, né? Sempre se diminui muito o lugar das mulheres em qualquer espaço social. E eu fico me questionando até quando esse sistema vai continuar vigorando. E é um sistema que, assim, elogia e fala de uma certa masculinidade que não é tão masculinidade assim, vamos botar nesses termos. E o que acontece? Eu tô assumindo que eu fui pegar um paninho, tá, gente? Mas já tô voltando. Tem um ponto que eu acho que é muito importante de estar mencionando, é que a masculinidade em si é um problema, porque ele é um ideal, né? E assim, não é um ideal no sentido de só ideal a ser buscado, né? Mas um ideal de idealização, é uma idealização que foi criada para defender um certo ponto de vista, que é um ponto de vista conservador, e que é principalmente um ponto de vista extremamente problemático. Que veja, dentro da caixinha da masculinidade, né, que alguns vão chamar de masculinidade tóxica, para mim não existe, para mim toda masculinidade é tóxica. Você vai ter homens que vão estar agredindo mulheres, você vai ter também ali situações em que tudo que for contra essa masculinidade é visto como não normal. Por exemplo, se um rapaz gosta de rosa, o pai às vezes até agride o próprio filho. Eu vi um vídeo desses. Eu vou ver, eu curti no Instagram, se eu conseguir achar, eu deixo para vocês na descrição. Daí, gente, ainda teve situações em que, se você não demonstra virilidade sexual, né, performance sexual, também você não é homem o suficiente. Aí eu lembro muito da minha época de adolescência, como os rapazes tinham muito orgulho de beijar 3, 4, 5 meninas ou até mais numa festa. Eu achava isso ridículo, porque eu sempre tive um ideal muito romântico, hoje nem tanto.
Mas naquele momento eu tinha, e eu achava muito ridículo, porque pra mim aquilo dali não significava nada, significava só que você estava beijando um monte de gente, né. E tinha pessoas que falavam assim: "É porque você tem inveja". Eu assim: "Não, não tenho inveja, que eu não acho necessário, eu acho muito besteira, né". E óbvio, eu também eu já me entendia como um rapaz gay, né, mas isso eu já não falava, fiquei por anos no armário, até 18 anos. E mesmo tendo todos os trejeitos e tudo mais. Mas assim, a minha questão sempre foi ver como as pessoas elas têm esse ideal muito firme, né, de falar sobre esse ponto de vista. Ai, porque a masculinidade importa, a masculinidade ela é importante. Eu assim, não, gente. Vocês estão querendo falar de masculinidade para defender ponto de vista opressor. E é real isso, assim. É defender que o rapaz ele seja violento, que ele não contribua com as tarefas domésticas, que ele não tenha capacidade de fazer sua própria comida, ou que ele seja o único provedor da casa financeiramente. Gente, a tendência é piorar, a tendência não é melhorar essa situação. A ideia de ser o único provedor vai desgastar com o tempo. Hoje a gente já não tem mais como pensar nessa possibilidade na maioria das famílias, né? E a gente tem que lembrar que a gente vive num regime que é o regime capitalista e ele tende a criar mais e mais desigualdade. E uma forma da gente, pelo menos assim, diminuir essa tensão é tendo mais uma pessoa com emprego, etc, etc. E a tendência realmente é piorar. Eu fico me perguntando por que as pessoas não fazem atividades aqui de casa, tipo lavar louça, limpar as coisas, né? Ai, porque isso é só o papel da mulher. Não, não é só o papel da mulher. É um dos papéis da mulher, porque também é papel do homem fazer essas coisas, né? Eu tento ajudar aqui minimamente, eu não sou nenhum grande ajudante e tudo mais, mas eu tento ajudar aqui com as tarefas domésticas, eu tento fazer a minha parte. E eu sei que não é suficiente, eu poderia fazer muito mais. Só que assim, eu tô chamando a atenção disso, porque eu acho muito importante a gente ver além do que já está posto, porque senão a gente não muda, sabe? Custa você aprender a fazer, sei lá, um prato de comida, sabe? Sabe, tem umas coisas que eu fico me questionando por que elas são do jeito que elas são até hoje. E as pessoas acham que é normal, que tá tudo bem, não tá. Por favor, entenda isso. Por isso que eu falo que o problema não é a masculinidade tóxica, é o ideal de masculinidade em si. A gente vive numa sociedade em que a mulher tem que ficar calada e o homem fala, etc, etc, etc. Sabe? É muito bizarro isso. Eu não consigo aceitar que as pessoas achem normal. Sabe, a gente não tá mais em, sei lá, século XVI, XV, a gente já tá no século XXI, já é 2026, gente, olha a hora, sabe? Já tá quase 10 horas da manhã. Vai esperar o quê? Até às 11? Porque tem que mudar logo, né? Senão a gente vai ter ainda os índices de feminicídio como estão, a gente vai ter é, moças, meninas reclamando aí da vida delas, e com razão, porque uma em cada quatro fala que a vida não faz sentido, gente. Isso é um alerta grave para a gente entender aonde que está a situação da questão do machismo e do sexismo, não só no Brasil, porque aqui é dado brasileiro, né, mas também no mundo, né? A gente vê também que está problemático no mundo todo. Mas se você ficou até aí, curta o vídeo, compartilha. Também vou pedir para vocês comentarem. Concorda comigo? Concorda com o que eu falei? Deixa nos comentários. Não concorda? Também fala. Que aqui é um espaço aberto, né? Eu acho que é muito importante a gente estar criando essa comunicação. Não deixe de se inscrever também no canal, é muito importante. Eu conto com a sua participação, tá bom? A gente se vê numa próxima. Até mais.